Caravelas era um movimento que no escritório da Sunaman, que era a Superintendência de Navegação Marítimas, eram 4 navios diários, era o movimento desse porto que vocês estão vendo aqui parado. Se Minas, Teoflotone, todas essas Nanuque precisasse desta caneta aqui, ela tinha que passar aqui no porto de Caravelas. Porque não tinha estrada de rodagem, né? Então o Babá em Minas, que começou daqui, todas as locomotivas saltavam aqui. Então constantemente tinha café de Minas, tudo que vinha por aqui, embarque, era todo por aqui. Aqueles 3 paquetes que era misto, né? Era para carga e passageiro, era o comandante Alcide, o comandante Capela e o Aníbal Benévolo, que tem esse nome dessa rua aqui, em homenagem a ele, quando foi naufragado na guerra. Do terminal de Caravelas se deu a partir do momento que a antiga Aracruz ela inaugurou a sua 3ª fábrica em 2002. A empresa então decidiu por fazer o transporte da madeira do sul da Bahia para abastecimento das fábricas via a cabotagem. Esse ponto onde a gente está hoje, que é Ponta de Areia, que uniram várias coisas, vantagens econômicas para a empresa, questão social, ou seja, a redução de carretas na BR e também uma geração de emprego, aliada às condições ambientais favoráveis aqui para a gente estar fazendo o terminal de Caravelas. O processo de cabotagem é muito simples. A madeira a gente traz das florestas para o terminal via transporte rodoviário com carretas trens. Hoje nós trabalhamos com 30 carretas e uma vez que a madeira chega ao terminal, ela é encaminhada para o pier, onde nós fazemos o carregamento das barcaças com 2 máquinas Volvo High Lift. A barcaça ela comporta 12 pilhas de madeira, o que equivale ali ao total 100 carretas tritrens. Hoje o terminal gera 200 empregos diretos, desse total 85% são pessoas do município de Caravelas e mais 10 a 12% são de pessoas da região, Alcobaça, Prado, Teixeira de Freitas. Apenas o restante de 5, 6, 7% são pessoas de outros municípios e de outros estados. O ISS arrecadado pelo município de Caravelas, que advém do terminal de Caravelas, está em torno de 50%. Além do que também o que a gente produz no município de Caravelas, seja em relação ao terminal e seja em relação à produção da floresta, contribui significativamente para um aumento do fator gerador do cálculo do ICMS. A boca do Tombo era um riacho, era um pequeno riacho dividido, com o movimento da navegação, com tudo isso. Mas no passado não sei canoa que entrava por ali. O Canal do Tomba é a ligação do mar com o estuário do rio Caravelas, onde no estuário você encontra o terminal de barcaças da fibra celulose, como também uma série de outros atracadores que servem ao turismo e aos pescadores. A profundidade
ao longo do canal do Tomba era muito reduzida. Em situações de maré baixa, de baixa mar, você chegava a ter profundidades de até meio metro. Assim, para que seja possível uma navegação segura ao longo desse canal, é necessária a dragagem. A existência desse terminal portuário aqui em Caravelas, ele trouxe outros benefícios. Primeiro foi a segurança de navegação, né? Esse canal hoje é bastante sinalizado, hoje é um canal seguro de entrada e saída de embarcações, inclusive das de pesca. O equipamento utilizado para a dragagem é vulgarmente chamado de draga. A draga pode ser considerada um navio modificado, um navio bastante especial. A draga utilizada em Caravelas possui no seu interior uma grande cisterna que é utilizada para recolher e transportar os sedimentos dragados. A draga possui no bordo da embarcação um tubo, em sua extremidade uma boca e na outra extremidade do tubo a conexão com uma potente bomba de sucção. À medida que esse tubo e sua boca são deixados no fundo, a bomba de sucção suga o substrato, o sedimento existente no fundo e deposita-o na cisterna. Uma vez cheia a cisterna da draga, a mesma pode navegar de forma autônoma até a chegada na área de descarga. Bom, esse trabalho que a gente está fazendo aqui é um trabalho de medida do material decantado da cisterna. Esse prumo relativo à densidade do material que a gente está dragando, e a gente desce o prumo. Quando chega no nível que o material está decantado, esse prumo vai parar. A partir do momento que o prumo parou, eu venho e vejo a medida dele aqui pela passarela. Por aqui eu tenho a medida dessa posição da cisterna, e ao longo da cisterna nós temos 4 medidas. Depois essas medidas vão ser somadas e divididas por 4, e a gente vai ter um volume da cisterna, um volume decantado da cisterna, que é a quantidade de material que a gente tem aqui no momento. E mais a proveta, que a gente tira uma amostra do material. Essa proveta fica armazenada por um período de 72 horas. Depois de 72 horas vai se fazer a leitura dessa proveta e ver a porcentagem do material que ainda estava em suspensão dentro da cisterna. Unindo esses dois volumes, o volume decantado e o volume da proveta, a gente vai ter o volume total do material da cisterna a cada viagem. A área de descarte de sedimentos tem uma dimensão de 2 por 2 km e também foi pré-determinada para tal fim. Uma vez que se chega na área de descarte, a draga descarta ali os sedimentos dragados. Esse tipo de draga possui um casco bipartido que se abre, permitindo assim que os sedimentos possam ser lançados ao fundo. O empreendimento, quando ele é licenciado ou autorizado pelo IBAMA, o IBAMA coloca algumas condições, que são situações que eles têm que cumprir para poder operar. No caso da dragagem do canal do Tomba, algumas dessas condicionantes que foram impostas pelo IBAMA são o seguinte: que é a turbidez da água. Então, assim, a quantidade de sedimentos na água ela está sempre sendo monitorada, tá? A vitalidade dos corais, para saber se a dragagem está afetando a vitalidade dos corais da região. A produtividade do camarão, já que é algo tão importante para a economia local aqui, ela está sempre sendo monitorada como condicionante dessa dragagem. O monitoramento da população de boto também é uma das condicionantes. A linha de costa, que é saber se a maré está avançando ou está recuando com relação à linha da maré. E existe também um programa de educação ambiental e de comunicação, que são condicionantes desse empreendimento. O monitoramento dos botos ele surgiu como uma condicionante imposta pelo órgão licenciador. Essa fêmea aqui a gente acompanhou durante 8 anos. Pelas marcas, ela já teve vários filhotes, ela anda sempre com um grupo conhecido, que a gente conhece, que está sempre aí dentro do estuário. Já faz 10 anos que a gente monitora, a gente identificou, a gente acompanha uma população pequena de mais ou menos 100 a 120 botos que residem no estuário, então eles ficam aí o ano inteiro e dependem da região do estuário, da região costeira para sobreviver. E a gente viu que
As atividades de dragagem provavelmente elas não ocasionam mortalidade, efeitos a nível populacional, mas potencialmente os botos podem estar usando menos a região do estuário, a região afetada pela dragagem, por causa provavelmente dos ruídos ou de outros impactos que a dragagem provoca no local. Claro, a gente ainda está estudando esse assunto, o monitoramento. É muito importante que o monitoramento seja contínuo, seja a longo prazo, seja com métodos coerentes e tecnicamente ideais, né? E então a gente tem conseguido acompanhar essa população por 10 anos e isso é pioneiro no Brasil, tanto quanto os outros monitoramentos que acontecem na região por causa do empreendimento. Para a realização dos monitoramentos ambientais, a Fibria contrata uma série de empresas especializadas. Estas empresas são auditadas por uma auditoria independente. Esta auditoria independente tem como objetivo verificar se os monitoramentos estão de fato ocorrendo dentro da metodologia especificada. Que é uma área sensível e de alto valor social para a pesca. De forma a acompanhar a dragagem, foi montada a Comissão de Acompanhamento da Dragagem do Canal do Tomba. Esta foi uma iniciativa das organizações locais, que foi aceita e apoiada pela empresa. É formada hoje pelas organizações locais Ecomar, CI Brasil, IBJ, Artimanha. A parte governamental é formada pelo Instituto Chico Mendes e pelo CEPEN. Os pescadores são representados nessa comissão pela Colônia de Pescadores e pela Associação A Pesca. Essa comissão tem o objetivo de acompanhar as condicionantes, propor alternativas e também de fazer a comunicação para a sociedade em geral.